responsabilidade junto com a gente na KTO. Deixa eu falar do Jardim. O Jardim revelou que colocou o seu cargo a prêmio lá no começo da temporada. Confira aí. Não me esqueço, na antevéspera do jogo do São Paulo, eu reuni os jogadores e disse aos jogadores: temos o jogo do São Paulo e temos o jogo do Bahia. Se não mudarmos os comportamentos e se não mudarmos a atitude, eu não estou aqui a fazer nada. E saí da reunião, encontrei o nosso presidente e disse: ó presidente, eu vou fazer aqui umas alterações, também se não correr bem, depois do jogo do Bahia vou-me embora, você não paga nenhum tostão. Eu vou-me embora logo direto, porque eu não estou aqui para ser mais eu. Eu estou aqui para conseguir os objetivos do clube e eu acredito que estes jogadores têm potencialidades. E aí, nesse dia, estes jogadores começaram a mostrar que realmente tinham qualidade, que realmente podiam jogar o pódio do futebol brasileiro. Aqui, pode colocar o HG na tela aqui pra gente, aqui, encher o HG na tela aqui, porque o Valu tem que falar pra você, HG. Esse momento agora é do Valu só te responder, a gente vai debater. Vem, Valu, vira a perereca e pula no meu peito. Vai lá, Valu. Boa tarde pra você, Moreno. Assim, cara, não tem como. O Gabigol, ele não faz o que o Matheus Pereira faz, nem próximo. Não é por conta de falta de capacidade, é por uma questão de característica, como fala o próprio Leonardo Jardim. Não tem como. Hoje a característica, assim como também o Caio Jorge, ninguém consegue entrar em campo e fazer minimamente parecido com o que o Caio Jorge faz em campo. E aí a gente está falando não só do momento com bola, mas do momento sem bola também. A capacidade de quando o jogo não está... O Gabigol, por exemplo, na partida contra o Juventude, o jogo não estava chegando. Ele tinha a condição de ter que voltar um pouco mais. Ele não tem essa leitura, ele não teve essa leitura. Contra o Fortaleza teve, mas assim, são bem distintos. O Cruzeiro é um conjunto muito bem treinado e que tem essas duas peças para mim que são a tampa e a panela, Elton Novaes. Então assim, essa coisa que o HG disse de o Gabigol até consegue, não consegue chegar minimamente próximo àquilo que o Matheus Pereira consegue produzir dentro do campo. Entendeu, né, HG? Tá bem entendido, vai querer discutir ainda com o nosso... Na prática, o Valu disse exatamente o que eu disse. Só um pouquinho diferente. Não se aproxima minimamente do Matheus Pereira. Não se aproxima nada, HG. Não se aproxima nada. De um absurdo. A distância é daqui na China. É um tremendo de um absurdo. Entendeu? A distância é daqui na China. Não se aproxima minimamente. A Lua está mais próxima. Ele se aproxima um pouco do que faz o Matheus Pereira e não consegue se aproximar do que faz o Caio Jorge. Então, assim... eu mesmo distante sou obrigado a ouvir determinadas bobagens. Eu também. Eu preciso depois voltar aqui. Não basta de perto. Para dar a resposta, né? Então eu lamento muito que o Valu não tenha entendido que eu falei. Se tiver que chegar um pouco perto, ele chega do que faz um pouco perto do Matheus Pereira, mas não sem a bola. Não sem a bola. Eu ainda fiz essa ressalva. E eu lamento pelo colega não ter prestado atenção no que eu falei. Nem sem a bola, nem treinando, nem quando está descansando, completamente distinto. Então, na sua cabeça, o Gabigol tem que ir embora. Tá fazendo o que no Cruzeiro? Isso aí, então, isso aí não foi dito por mim. Ele tem contrato. Você está assinando a rescisão. Isso aí é meramente... Isso aí está sendo uma mera especulação da sua parte. Isso aí não passa de especulação da sua parte. Ele não faz o que o Caio Jorge faz. Ele não faz o que o Matheus Pereira faz. Então ele tem que sair do Cruzeiro. Então, na sua avaliação, foi um grande erro da diretoria ter trazido o Gabigol. Um exercício meramente especulativo. Eu lamento o seu posicionamento. Deixa eu te dar uma informação. Não tem jogadores que fazem o que o Romero faz, o que o Lucas Silva faz, o que o Fabrício Bruno faz. Tá bom? Do papel só para citar mais três. Com a camisa do Cruzeiro. Eu lamento muito, inclusive. O Guilherme vibrou aqui porque ele concordou com tudo e falou que o Gabigol, depois dessa discussão de vocês dois, só assinou o que eu disse. Só assinou o que o Guilherme disse e Guilherme, vai caçar o pé de goiaba. Zé Calma. Aqui. Calma. Eu preciso repercutir, HG, com todo mundo que está aqui, essa entrevista do Leonardo Jardim de ontem, falando a respeito daquele momento lá, do jogo contra o São Paulo, daquela revolução que foi. Foram 7 mexidas, Valu? 7 mexidas daquele jogo contra o São Paulo, que foi uma mudança drástica. E quando a entrevista entrou do Leonardo Jardim, o Guilherme já puxou a minha camisa e falou assim: eu preciso falar algo. Então fala, Guilherme. Ô Eltim, esse jogo no Morumbi foi o divisor de águas. Quando saiu a escalação, todo mundo olhou. Peraí, que isso?
Gabigol no banco, Dudu no banco, os medalhões todos no banco. E acho que ali o Leonardo Jardim mostrou quem manda, mostrou quem estava mais comprometido com o projeto do clube e não com o individual. E acho que ele deixa muito claro que o recado, ele não disse isso, sou eu quem está dizendo isso, ele falou, eu acho, pro Marlon e pro Dudu. Marlon e Dudu naquele momento? Sim. Só pros dois? Principalmente depois da eliminação no Campeonato Mineiro, nos pênaltis, no Independência. Que foi. O Marlon perdeu um pênalti, né? Ele perde um pênalti, perde Valdir? um pênalti. Perde pênalti. Mas não foi só para esses dois, foi pro elenco no geral. O Cássio até repercutiu, não a fala do Jardim. O Cássio até falou, nós percebemos que precisávamos melhorar e quem não se adequou ao que ele passou foi embora do clube. Aí sim. Esse ponto que o Cássio fala, quem foi embora do clube foi o Marlon e o Dudu. Marlon e Dudu teve mais alguém? E o Matos. Também. Mas acho que aí o Cássio está falando de dentro do campo. Mas é claro também que, à medida que o tempo foi passando, o Alexandre Matos foi se desencaixando daquilo que era o pensamento do Cruzeiro em termos de futebol, completamente distinto do que ele implementou no ano anterior. Então, de uma forma geral, teve gente que chegou e precisou de mudar completamente. O próprio Cássio, que precisou bom que o Pedrinho deu essa liberdade para o Jardim, se isso não acreditou nele. Exato. É a questão de delegar, quando a gente fala de autonomia, né? Ele foi na contramão, ele não deu a chave Valor. do Cruzeiro pro Jardim, mas ele deu a chave do vestiário e do futebol. Não é isso que trata o técnico? Então foi um trabalho também que só foi possível por causa do posicionamento do Pedro Lourenço. Ele foi na contramão do futebol brasileiro. O que a gente está acostumado? Jogador faz birrinha, fica mimado, quem paga o pato? O técnico. O técnico. E naquela época, o Jardim tinha só 7 jogos no comando do Cruzeiro. 7 jogos assim, cara, estreou contra o Democrata, foi eliminado na Arena do Jacaré, foi eliminado pelo América. Aí ganha do Mirassol, aí vem a sequência. Perde pro Santa Fé, perde pro Inter e perde pro Muxuque Runa. Gente, isso é um reflexo que eu acho que muitos treinadores deviam aprender com o Léo Jardim, com todo respeito aos que estão aí, que isso é gestão, e é uma gestão em que ele chega e ele não tem medo de perder emprego, não. Perfeito, Branco. Não tem medo. É o seguinte, quem quer estar comigo vai ser assim, assim, assim. Você não quer, meu amigo? É por ali. Eu não vou ficar segurando aqui quem não quer, eu não vou ficar passando mão na cabeça de quem não quer. É muito simples, não vou ser refém de um grupo que não vai andar de acordo com o que eu vou delegar. Porque eu vim aqui para trabalhar de acordo com as minhas convicções. É assim que o treinador tem que pensar. Mas no Brasil é o seguinte, aí o cara chega e faz uma picuinha com o treinador, aí o treinador encosta o cara ali, aí depois o cara volta, aí o cara faz um milindre, cria ali aí o treinador vai embora, o cara falar que o técnico anterior... Então, quer dizer, aí fica... Não, ele se posicionou e virou para a direção. Isso serve muito pro Atlético, exato, viu? Também. Sim. E virou para a direção e falou, olha, isso aqui para mim não dá, e aí? Pedrinho virou e falou, é o que você quiser, tá chancelado e o resultado tá aí. Gente. Principalmente no Atlético, porque até aqui a culpa foi do Milito, foi do Cuca, é do Sampaoli, mas principalmente o Hulk tá precisando de uma autocrítica, né? Exatamente. Daqui a pouquinho eu quero ouvir o HG sobre esse tema, que é um tema muito bom para a gente debater, principalmente quando a gente fala de comprometimento, né? Que a gente nota isso muito claramente na equipe do Cruzeiro, no contexto geral do que é o Cruzeiro na atual temporada. Mas antes disso, um recadinho do HG para você. Alô, pessoal, estou aqui para falar de Ecobir. Aliás, uma dica mais que especial. Você que é de Belo Horizonte, região metropolitana, muita atenção, porque eu tenho uma dica. Vocês encontram o nosso chopp Ecobir de 473 ml e também a garrafa de 600 ml, além das principais, das imensas redes. Eu tenho também alguns pontos para você observar e comprar. Então eu queria aproveitar aqui para falar da rede de supermercados Mais Prático, que tem lojas no Gutierrez, Letícia e Cachoeirinha. Supermercados Mania, loja na BR-381, próximo ali ao Trevo de Sabará. Supermercados Paranaíba, lá no Tupi, Jardim Guanabara, Ribeiro de Abreu, Sagrada Família. Bar e mercearia da Gianete, em Raposo ela domina. É o bar e mercearia mais conhecido da cidade e rede de supermercados Suaçuí, Rio Acima. Alô, Nova Lima também tem região. Forte abraço a todos. Isso é Ecobir, a venda nas grandes redes, nessas outras redes que eu falei aqui, que também são grandes, todo mundo tem. E se você chegar numa grande rede, numa loja, pedir produtos Ecobir, vai dizer para você que não tem, compre em outro lugar ou reclama com o gerente, mas nunca deixe de comprar os produtos com a qualidade Ecobir.
Onde mais que tem a Ecobi? Na mercearia do Vadinho lá em Formiga, mas eu acabei com metade do estoque. Ah, ó, tá vendo? Tem lá em Formiga, tem. HG, você me escuta? HG, eu precisava te ouvir sobre essa colocação do Leonardo Jardim, que esclareceu totalmente tudo aquilo que a gente imaginava. E algumas informações a gente tinha sobre esse momento que o Cruzeiro viveu lá antes daquele jogo contra o São Paulo, mas eu queria te ouvir, porque a gente fala muito sobre comprometimento, né? Sobre entrega, sobre dedicação, sobre postura, e é isso que a gente tem visto nesse elenco do Cruzeiro. E eu queria te ouvir depois dessa declaração do Leonardo Jardim ontem. A melhor coisa do mundo deve ser ter a autonomia que o Léo Jardim tem para detectar quem está focado no projeto e quem não está. Porque se eu tenho autonomia e eu consigo identificar que no projeto que eu estou, mas aí com autonomia, que eu possa tirar quem eu quiser tirar, meu Deus, meu sonho. Porque é muito fácil de identificar quem está focado, ou quem está dividindo a atenção, ou não está remando para o mesmo lado. E eu sou muito favorável a dar linha na pipa mesmo. Identificou que jogador, aliás, jogador não, funcionário, em qualquer circunstância, em qualquer empresa, não está envolvido, está fazendo só pela atividade do dia a dia ali, só pelo tempo que tem que ter de trabalho, sabe? Porque está ali, porque não quer, tá bom aqui, não estou nem aí, sabe? Eu acho que tem que dar linha na pipa mesmo. Então o Léo Jardim, ele sabia do potencial dele, e por isso ele chegou no Pedro e falou: se daqui a pouco não virar nada, eu meto o pé e você não me paga nada. Porque ele identificou quem está focado e quem não está. Porque iniciativa, demonstração de interesse, dedicação ao projeto, isso é o mínimo que você pode entregar quando você está envolvido no projeto. Agora, quando você já começa a desviar a atenção, né? De repente começa a remar para o lado contrário e tal, aí é linha na pipa mesmo. Tá corretíssimo o Léo Jardim de ter feito o que fez e corretíssimo o Pedro Lourenço de ter dado autonomia ao treinador. Treinador com autonomia, chefe com autonomia, né? Tem que ter, porque aí as melhores decisões são tomadas, né? E aí nas mãos de quem tem competência para tomar. Então todo mundo se deu muito bem com essa iniciativa do Jardim e com a autorização do Pedro. Ô, HG, isso aí. Aqui, a gente pode falar do Atlético ou os donos do Cruzeiro? Podemos, por Pode gentileza. falar? Acho melhor não. Né? Porque aí vai começar o mas muro não da falou do Cruzeiro, lamentação. tem uma semana que só fala do Atlético, Porque aí vai começar o muro da lamentação. Acho melhor de continuar. Aliás, Vocês que sabem. Jardim, pra gente misturar Vocês que então, sabem. um pouco, fazer uma salada. Eu sou um a pouco. favor de falar só do Cruzeiro hoje. Eu também. Pra Porque senão vai gente- começar o muro da lamentação. Pra gente fazer uma salada um pouco, eu recebi aqui de um camarada, ele Do me América. perguntou... Não, é uma salada mesmo, dos dois. O Guilherme falou do Hulk, a gente tá falando do Jardim. Se o Hulk fosse jogador do Jardim e dessa entrevista que ele deu, você acha que ele sairia do Cruzeiro? Sairia. Ou Também seja, acho. Sairia. técnico com pulso firme faz diferente, né? Sairia. Faz diferença, na Impressionante verdade. Sairia. sua compulsão para falar do Hulk. Não, mas só- sairia. só botar esse Não. Mas ele buscou. Aqui, Não. Desculpa. Eu Cabe, fui na do peraí. Guilherme. Eu fui na do Você Guilherme. sabe o tanto que eu sou crítico. Ó, eu e o Thiago uma briga compra- todo dia. Não, Peraí. A gente não briga mais todo dia, você só briga com o Vamos Fred falar ultimamente. sobre o Atlético? Vamos. Sim. Aí Vamos falar do Não, Cruzeiro. Tem uma pera semana aí que que eu só quero fala do fazer um Atlético. misto. Não, o HG tem É razão. raro, mas o Thiago Fernandes tem razão. O nessa. HG tem razão. O A gente falou exemplo uma que ele semana usou, só, vamos pô. falar só do Cruzeiro. Perfeito. Qual a relevância Perfeito. desse exemplo agora? Mas, pô, Eu, É só pra a rebater. relevância é minha e eu uso do jeito que eu quiser, É pra irmão. você O exemplo é cutucar meu, mais usa do uma jeito que eu vez quiser. ali Se eu o quiser ambiente.